Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e na aula de hoje eu quero falar com vocês, para vocês, sobre direito antidiscriminatório. Direito antidiscriminatório. Não sei se todos vocês conhecem esse termo, né, direito antidiscriminatório, mas é um conjunto de noções, de conceitos que envolve o debate acerca de problemas relativos ao racismo, preconceito, discriminação racial, e que é um debate bem mais amplo, envolve questões de gênero, mas na aula de hoje eu quero focar na questão racial e que está começando a ser cobrado nos editais dos certames públicos, do Ministério Público, também da magistratura e também são um conjunto de noções que pode, você que está na advocacia, pode lhe ajudar a resolver casos jurídicos. Beleza? Então, vou lhe dar uma série de conceitos, que alguns são mais estabelecidos, alguns ainda são mais fluidos, para você ter uma noção do que esse ramo do direito promove, né? Primeiro conceito, a primeira parte, digamos assim, dessa aula que eu quero trabalhar é a distinção entre discriminação, preconceito e racismo. Discriminação, preconceito e racismo. Eu quero começar por preconceito, né? Preconceito é um juízo de valor sobre determinada situação ou sobre alguém baseada em estereótipos, né? Estereótipos de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racial. E esse preconceito, que é baseado em estereótipos, ele pode gerar, pode proporcionar, pode ter por consequência práticas discriminatórias. Como assim? Uma vez eu estava vendo aquele Dança dos Famosos no Faustão. No júri estava Ana Maria Braga e um dos dançarinos ali famoso era o MV Bill, né, que é um cantor, um rapper negro da periferia brasileira. É muito conhecido, por sinal. E ele, eu não sei se era salsa, eu não me lembro qual era a dança, e ele não dançava bem, não era a praia dele, a dança, a praia dele era a música. E aí o argumento que ela utilizou, assim, o comentário dela foi no seguinte sentido: olha, eu esperava muito mais de você, MVB, porque você é negro, o negro é conhecido pela malemolência, pelo gingado. Veja, isso é um preconceito. É um preconceito na medida em que um preconceito racial, na medida em que é baseado em estereótipos, em que na linha do comentário dela, todo negro deveria ter molejo, né? Todo negro deveria ser bom de dança. Então, existem vários preconceitos. Na linha racial ainda, dos negros, é que negros são violentos. É outro preconceito relativo aos negros. Judeus são avarentos. Judeus são avarentos. Orientais são naturalmente inteligentes, né? Por um oriental, normalmente quando você olha o oriental, então ele é bom em matemática, porque ele é oriental. Então, todo essa atribuição de característica baseada em estereótipos que teria uma raça ou outra é chamada pela doutrina do direito antidiscriminatório de preconceito. Preconceito tem a ver com estereótipos, né? Quero advertir que alguns consideram, inclusive, esse debate sobre raças, sobre a existência ou não de raças, um debate, inclusive, ultrapassado, né? Mas vamos nos valer, para efeitos didáticos dessa aula, esse conceito de raça. Então, preconceito está ligado a estereótipo. Um segundo conceito que eu quero trazer para vocês é de discriminação. O que é discriminação? Discriminação é um tratamento diferenciado
a membros de determinados grupos que são racialmente identificados. Vejam o conceito. Discriminação tem a ver com tratamento diferenciado de acordo com o pertencimento ou não a um grupo racialmente identificado. Então, eu trato o negro de uma forma, o indígena de outra forma e o branco de outra forma, o branco de matriz europeia. Veja que a discriminação tem a ver com jogos de poder, né? Jogos de poder, inclusive a possibilidade efetiva do uso da força, né? Então, preconceito tem a ver com estereótipos, discriminação tem a ver com tratamento diferenciado, diferentes acessos a bens públicos, lazer, moradia, integração no mercado de trabalho, de acordo com o pertencimento ou não de um determinado indivíduo a um grupo racialmente identificado. Isso é discriminação. E agora eu introduzo um outro conceito, que é o conceito de racismo. Preconceito tem a ver com estereótipo, discriminação tem a ver com tratamento diferenciado e racismo é o quê? Digamos assim, o ápice da discriminação. É a forma sistemática de discriminação que tem uma raça como fundamento. Forma sistemática de discriminação. Então, é um aprofundamento de uma discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meios de práticas conscientes ou inconscientes que dão origem a tratamentos vantajosos ou desvantajosos, ou seja, dão origem a privilégios ou a desvantagens para esses indivíduos, a depender do grupo que eles pertencem. Beleza? Preconceito tem a ver com estereótipo, discriminação tem a ver com tratamento diferenciado e racismo tem a ver com tratamento diferenciado de forma sistemática, né? De forma contínua, de forma inclusive técnica, né? Então é uma forma sistemática de discriminação que pode ser consciente ou inconsciente. E aí onde eu deixo, onde eu trago a minha deixa, eu saio do racismo e venho para a discriminação, porque vai ser importante para a gente voltar para o debate do racismo lá para frente da aula, beleza? Então, a doutrina vai fazer uma diferenciação entre discriminação. Eu disse que discriminação é uma forma sistemática que pode ser consciente ou inconsciente. Esse consciente ou inconsciente tem a ver com uma outra distinção a respeito de dois tipos de discriminação. Tem a discriminação direta e a discriminação indireta. Discriminação direta e a indireta. A discriminação direta é uma discriminação que é intencional, é deliberada, é consciente. E ela consiste em um repúdio duro, em um repúdio, digamos assim, ostensivo a determinados grupos ou indivíduos por questões raciais, né? É uma discriminação direta. Eu sou empresário e eu não vou empregar uma pessoa da raça negra. Não vou. Porque eu, como empresário, acho que minha empresa só tem que ter brancos. Então, veja, é uma discriminação direta, é uma discriminação deliberada, é uma discriminação consciente. Deu para entender? E o que é discriminação indireta? É o contrário. É o contrário. A discriminação indireta é uma discriminação que ela é inconsciente. É uma discriminação onde tem uma ausência dessa intencionalidade explícita de discriminação. Muitas vezes ela se manifesta pelo não conhecimento ou pelo desconhecimento sobre uma situação específica de grupos minoritários, o que a doutrina vai chamar de discriminação de fato. Discriminação de fato. Você discrimina um determinado grupo minoritário porque você não tem consciência da situação que os levou a ter determinadas condutas. Por exemplo, as pessoas que, diante de um desastre ambiental como um derramamento de terra, por exemplo, pessoas que morrem soterradas,
em graves chuvas, por exemplo, a questão lá do Rio de Janeiro, da Serra Fluminense, em que as pessoas elas vivem em casas que são construídas em morros, e esses morros eles não têm uma estrutura para suportar essas casas, e aí quando ocorre a chuva, essa chuva às vezes ela destrói as raízes das plantas, e as raízes das plantas têm essa função de tornar a terra mais estável, e quando isso acontece, as casas caem, desastres anunciados todo ano, tem esse desastre no Rio de Janeiro, ou é muito frequente. Então vem uma pessoa, olha aquilo e disse, mas também eles não compram casas legalizadas. Veja que uma pessoa que profere algo desse tipo não tem noção, vou supor que ela é só uma pessoa ingênua, ela é só uma pessoa ignorante. Ela não tem noção que muitos desses negros que moram em favelas, moram desses morros, nessas habitações irregulares, eles não tiveram condição de ter uma casa, de ter uma casa, digamos assim, em habitações regulares. O morro foi o único local que eles conseguiram ter esta habitação, né? E aí, veja que essa é uma discriminação de fato. A pessoa é ignorante sobre essas questões. E tem o outro lado, também, estou falando aqui de discriminação indireta, tá, pessoal? O outro lado é que a pessoa não tem noção sobre os impactos que gera as regras de neutralidade racial. Neutralidade racial, que são regras em que são proferidas, são criadas, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas entre grupos raciais distintos. Essa discriminação é chamada de discriminação pelo direito ou pelo impacto adverso. Aquela outra é chamada de discriminação de fato. Então, essa discriminação pelo direito ou pelo impacto adverso são pessoas baseadas em um certo liberalismo abstrato, em que negam a importância, por exemplo, de políticas afirmativas, como, por exemplo, as cotas em universidades, cotas no serviço público, que elas consideram, digamos assim, desprezam o componente raça na formação do Brasil, desprezam o pertencimento ou não a uma determinada raça no Brasil como mecanismo de ascensão social, como mecanismo de não ser fiscalizado pelo Estado, como mecanismos de não ser tratado de um jeito ou de outro pela polícia do Estado. Então, elas desconsideram que a raça é um fator preponderante em progresso econômico, em tratamento da polícia e acesso a bens públicos, né? Então, são esses negadores de políticas afirmativas que fazem um discurso de neutralidade social sem ter noção ou deliberadamente sabendo da noção desse impacto que gera a partir dessas diferenças sociais significativas. E um último conceito de discriminação é a discriminação positiva. É justamente a partir da consideração que o pertencimento a uma determinada raça que seja vulnerável em determinado país, isso gera prejuízos, isso gera desigualdade. Então, o ordenamento jurídico cria certas diferenciações que visam corrigir essas desigualdades e gerar uma certa igualdade material, através de vantagens permanentes ou temporárias em prol de grupos socialmente vulneráveis. Já falei para vocês, a cota no serviço público, cotas na universidade, sob a consideração de que esses grupos eles viveram em condições desiguais e eles tiveram que fazer um esforço, têm que fazer um esforço muito maior
para atingir os mesmos bens jurídicos e nem sempre conseguem atingir esses bens jurídicos. Um grande exemplo, além de cotas no serviço público e na universidade, um grande exemplo é a Emenda Constitucional 111, é uma emenda de reforma eleitoral que ela, considerando que aquela disposição de candidaturas em que tem que ser 30% para um sexo e 70% para o outro, no mínimo 30% para um sexo, a lei eleitoral não vai dizer que é 30% no mínimo para mulheres, mas tem que ser pelo menos 30% para um gênero. A Emenda Constitucional 111 considerou que, por uma série de motivos que não cabe a mim falar nesse vídeo, considerou que isso era insuficiente. Então, o que é que ela fez? Ela disse que, para efeitos de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vão se considerar em dobro as candidaturas de mulheres e as candidaturas de negros para a Câmara dos Deputados. Então, o partido que registrar candidaturas de mulheres e de negros terá o dobro do fundo partidário em relação a candidatos que não pertencem a esses grupos socialmente vulneráveis. Isso aí é o quê? Discriminação positiva, é algo bom, segundo essa doutrina, porque propicia, através de mudanças institucionais, propicia certa igualdade material. Beleza, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar aqui esse vídeo. Se você estiver gostando, continue. E no próximo vídeo eu continuo essa saga do direito antidiscriminatório, essa introdução que eu estou fazendo para vocês. Beleza?